Quinta Viriato. Todas as semanas, concertos nos estúdios SBSR, na Rua Viriato. 1 hora de rádio, de música ao vivo, em direto, sem rede. Quinta Viriato. Quinta-feira, às 6 da tarde. E hoje é mesmo sem rede, sem qualquer tipo de rede, pelo menos para mim, ao que parece. Luís, viva, bem-vindo. Olá. É também para ti uma experiência nova, a forma como vamos apresentar esta Quinta Viriato. Quero deixar aqui bem claro, estou a assumir desde já que é a primeira vez que faço isto, por isso perdoem qualquer. Se alguma coisa correr mal, corre-nos a todos. Exatamente. Bom, isto é preciso explicar este conceito. Hoje a Quinta Viriato vai realmente ser feita de maneira diferente, porque não sou eu que vou propriamente dito conduzir a emissão, mas se calhar vou mais ser conduzido pelo Luís Clara Gomes, que vem aqui fazer um formato completamente inédito. Ou seja, nós vamos conhecer o disco novo, que se chama Hypersex, já muito rodado por aqui também na SBSR, música a música, qual não são todas as 13 músicas, evidentemente, até porque não teríamos tempo para isso, mas temos tempo pelo menos para 5 ou 6. Aqui o Luís vai explicando a forma como estas coisas todas acontecem e nascem, e como tudo isto se vai misturando, e como é que estas canções se tornam mais orgânicas. Queres explicar tu um bocadinho melhor como é que isto tudo acontece? Sim, olha, eu vou-te até dizer como é que esta ideia me surgiu. Fizeram este desafio de fazer este formato de showcase. Sim. E eu acho que este disco não é passível de ser feito em showcase. Bom, tendo em conta aquilo que vimos no Mato há pouco tempo, é impensável, não é? Exato, música de dança em formato de showcase. Não é que seja impossível, há formas de o fazer, mas se calhar não condizem muito com a forma como tu te lidas com a música, não é? Sim, e ainda por cima um disco tão colaborativo onde houve tanta gente a meter as mãos nisto, não só os cantores, mas também as pessoas, os instrumentistas que participaram no disco. Eu achei que fazia sentido, se calhar, uma vez que fui eu que fiz este trabalho de fechar todas as músicas na mistura, de isolar cada um dos elementos, de vos mostrar quem é que fez esta linha de flauta, quem é que cantou aqui, porque é que esta música é desta maneira, e achei que isso talvez pudesse ser interessante. Desde sempre que esse teu lado de maestro é bastante vincado e cada vez está mais, não é? Eu gosto muito de estar aqui no meio do turbilhão, sinto-me mesmo confortável. Mas já gostas disso há muito tempo. Eu lembro-me dos primeiros tempos, ainda antes do Flora. Tu começaste a fazer remisturas para outras pessoas, começaste a fazer coisas em estúdio, começaste por ir à procura da música que não ouvias na rádio ou à qual não tinhas acesso lá na zona de Viseu, onde tu vens. Exatamente. Nós começámos eu e uns amigos começámos a pôr música em Viseu, simplesmente porque não havia nenhum sítio que tocasse a música que nós queríamos ouvir. Fazemos nós, basicamente é isso, é o DIY, não é? Exatamente, tocar neste caso, tocar como DJ. Eu gostava muito, por exemplo, eu lembro que fiz enquanto Molinex foi uma remix de Kills. Sim. A música chamava simplesmente porque eu adoro e tentava tocar no e aquilo como é lo-fi não soava nada bem. Não soava, não é lo-fi. Um PA. Exato, ou seja, para poder tocar. Do material? Não, foi por cima do original. Não tive acesso ao material. Pistas diferentes? Isto foi mesmo a revelia. Trabalhaste a seco, em duro completamente. Foi um edit nesse sentido porque não tive acesso às partes individuais. Depois, dificultou o trabalho, claro. Dificultou, claro, tens sempre que adicionar e é um registro. Não tens acesso às partes individuais, por isso tens que tornar aquilo mais bombástico, sim, adicionando coisas, camadas. Adicionando coisas, exatamente. Que às vezes o exercício de remistura é o contrário, é tirar coisas e simplificar. Ou transformá-las noutras, eventualmente. Exatamente. E então, nesse processo, acabei por conhecer o Shinobi, o Bruno Cardoso, porque ele tocava guitarra nos Vicious Five. Exatamente. E aí sim tive acesso às pistas da Bad Mirror, que foi uma remistura que fiz, que gostava muito, e gostava muito do original, e gostava de o poder vestir de outra maneira e tocá-lo. Mas acho que essa questão dos Vicious Five tem um truque, enfim, tem a explicação do nome Molinex por trás, não é? Eu lembro-me de ter lido alguns que quando fizeste a remistura para os Vicious Five tinhas que ir entregar pronto à editora, salvo erro, e terá sido por essa altura que à pressa, sem nome, não tinhas um nome ainda definido para aquilo que tu eras enquanto músico. E eu ouvi dizer, e isto é que eu quero saber, mais do que o próprio nome em si, que já toda a gente conhece, que é Molinex, e provavelmente já toda a gente a pensar
Da onde é que vem? Sim, virá daí, mas como é que vem daí e porquê? Essa é que é a grande história. Quem é que se lembra de samplar o barulho de uma 1, 2, 3? Conta-me essa história. Exatamente. Tínhamos lá em casa um 1, 2, 3. Tínhamos quase todos nós, na altura havia totalmente era o Pico, era a Bimbi da altura, não? Sim, mas havia um livro também que acho que pelo qual todas as nossas, na altura quase sempre as mães aprenderam a cozinhar o Pantagruel, precisamente, claro. Pantagruel. Claro. Um clássico. A 1, 2, 3 da Molinex estava para o Pantagruel 2.0. 1, 2, 3 para os automáticos, como o Pantagruel estava para os livros de cozinha. Claro. Exatamente. E eu tinha de facto lá um microfone manhoso e decidi samplá-la porque aquilo, naquela parte da música, ajudava a construir tensão. Pronto, aquilo fazia sentido ali. E obviamente, há 10 anos atrás, pareceu-me uma ideia excelente. Hoje em dia já passei a fase de arrependimento. Ou seja, porque ninguém me levava a sério. Por outro lado, cheguei à conclusão que é bom ninguém me levar a sério. Demasiado a sério. Não sou aquele gajo sério. Ainda bem, digo eu. E isso sim, porque... Isso também se reflete ao vivo. Isso eu posso atestar, até porque eu já te vi várias vezes ao vivo. Uma delas foi a última, precisamente no Mate. E se há um lado que tu tens, é esse lado muito lúdico, muito da festa e muito vamos lá fazer isto a curtir. É muito importante para mim. Ponho tudo o que tenho no meu trabalho. Sou muito dedicado, mas acho que o resultado final tem que ser divertido e as pessoas têm que ter um bom momento, porque sim. Sinto que é aí que eu sou feliz, é pôr outros felizes. Isso é um bom princípio. Exato. És uma alma nova. não gosto de me considerar um ser altruísta por isso, porque o facto disso me preencher dá-me felicidade a mim. Portanto, também é uma coisa egoísta. Claro, sentir, é sempre um bocadinho. É um ciclo. Mas a verdade é que é nesse lugar que gosto de estar. Eu ouço muita música que me leva para baixo, que me deixa mais contemplativo, mais. Também faz parte, não é? Sim, mas eu naturalmente não consigo fazê-lo, tenho que me obrigar a fazê-lo. Não é o que me sai. De resto, nota-se na música que fazes, é sempre uma música com um cariz muito festivo e virado para as pistas de dança, sobretudo a música eletrónica, é aquilo que mais te interessa sempre, não é? Exato. E mesmo dentro da música eletrónica há coisas com texturas mais sombrias, há coisas com mais solarengas e mais luminosas. E eu tendo a gravitar para este lado da balança, não é? Bom, então vamos a esta proposta. Vamos conhecer então o Hypersex, é o teu disco mais recente. Antes de mais, parabéns por ele. Eu já tive a oportunidade de ouvir de fio para vivo há várias vezes e já ouvi ao vivo naquele lançamento bombástico. Não há outra palavra a dizer. Quer dizer, haverá outras, mas os epítetos são todos muito parecidos porque de facto foi um concerto notável. Notável não só porque as canções, enfim, fluíram de outra maneira, mas também pela componente cénica e toda e visual, que já vamos falar disso. Mas se calhar está na altura de começarmos a perceber então como é que queres começar esta demonstração. Diz-nos lá. Olha, vou-te dizer, vou começar com a Love, 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 que se calhar foi daqueles temas que para mim, antes de ter uma ideia do que é que seria o álbum, eu precisava de sentir na minha cabeça que já tinha uma direção estética para ele. E a Love, Love, Love acabou por ser uma espécie de template, de primeira camada de ideia. Portanto, estabeleci algumas regras em relação aos sons, de que forma é que os baixos devem soar, de que forma é que as guitarras devem soar, onde é que eu quero ir, que texturas posso ter. Porque quando fazes música eletrónica e quando tens ao teu dispor achas que isto é uma coisa, mas não. Necessário para ser produtivo restringir-me a certas coisas, como é o caso dos baixos, só usei 2 ou 3 sintetizadores, foi uma coisa muito. É como no resto das artes, a velha ideia do less is more, né? Vamos lá cortar para isto se tornar uma coisa mais. Exatamente, dentro disto que é, eu faço música com um certo cariz house, tem algumas coisas de funk, de disco groove também. E disco, e gosto muito de MPB, cresci a ouvir desde o Chico Buarque ao Hermeto Pascoal, a Nara Leão, essas coisas todas, então as flautas vêm daí, portanto, há sempre flautas. Assimilaste isso tudo. Estas foram as regras que eu estabeleci. E a Love, Love, Love é de olho à MPB por causa de partir de uma música, ou seja, quando fazes house, muitas vezes samplas temas. Sim. E então o que eu decidi fazer foi
compor um tema como se o fosse samplar a seguir e depois samplá-lo. Portanto, a ideia da Love 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 foi essa. Ou seja, tudo partiu aqui desta parte, estás a ver? Desta parte que... Pronto. Disto que foi o início da Love 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 apareceu Isso é um sample de quem já agora? não é, acabou por não ser. É a tal parte que é tocada para parecer um sample, é ser samplada depois. Um senhor do blues chamado Taj Mahal, mas acabei por regravar tudo e é feito por ti, portanto é isto. exato. Ou seja, a primeira coisa que eu tinha quando fiz a música foi isto, era só isto, estás a ver? Ou seja, tínhamos baterias. Pronto, isto que eu estou a fazer é isolar os elementos individuais das músicas e falar sobre eles. Estás a ver aqui, há cuicas, há percussão brasileira, tens um baixo aqui, flauta e as vozes, não é? Estou eu, está a Teresa, a da Chique. Sim, está. Essa poderosa miúda que desalmada. É verdade. Beijo a Deus. Aliás, foi a Teresa que iniciou esta ideia melódica de Love Love Love. Estava lá no estúdio a gravar outra coisa, outra música em que entrou. E está aqui o Bruno Cardoso, está aqui o Shinobi. Sim. Está o Gui Salgueiro, o Gui Ribeiro. Ainda estão mais 3 ou 4 vozes. A malta vozes. que habitualmente toca contigo ao vivo. Sim, estávamos a tocar ao vivo e olha, venham cá, faz favor, vamos gravar esta música. E foi acontecendo assim por camadas. E ao estabelecer esta linguagem desta música, consegui fazer as outras. Deixa-me só interromper depois para dizer isto. Podes continuar o beat. Deixa-me só interromper para dizer isto que é importante. Que se quiserem assistir neste momento ao vivo a esta quinta viriato, isto é evidentemente uma experiência sónica, mas é também uma Gomes é o nosso convidado hoje. Shinobi, aliás, Molinex, ao vivo aqui. É normal a confusão. É normal a confusão. Aliás, a Disco Texas faz com que isto tudo aconteça também, não é? Mas continua, dizias-me tu, a Teresa, foi ela que te lançou esta ideia? Exato. Então as pessoas iam passando pelo estúdio porque estávamos o ano em que gravei isto foi muito ativo, com muitos concertos, Discotexas Band, foram os 10 anos da editora, então houve sempre muita coisa. Foi há um ano, basicamente. Exatamente. E isso fez com que tivesse sempre gente a passar. Aqui, por exemplo, esta flauta é do André Cameira, com que toquei pela primeira vez no Star Wars. Sim. Ele é um dos 4 músicos que lá estava atrás. Isto tem 3 flautas. Tem uma normal de transversal, não é? E uma de madeira que se toca da mesma maneira, e uma pícola que tem uma oitava acima. Pronto, e o André é um flautista incrível. E foi ele que tocou as 3 flautas diferentes? Tocou por takes, não é? Claro. Está aqui a guitarra do Gui Tomé Ribeiro. Pronto, isto está junto com o baixo. Aqui a distorcer um bocadinho, mas até sabe bem a distorcer, não é? Nem parece um baixo, parece uma guitarra de distorção. Olha com a voz. E as vozes são de quem? Já há 3 e mais quem? Sou eu na frente, a voz principal está a Teresa, está o Bruno Cardoso, Shinobi, está o Gui Salgueiro e o Gui Ribeiro. Todos fizeram harmonias que era para isto soar a um coro. Ok, então agora vamos fazer assim. Agora digo eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e tu lanças tudo e conseguimos perceber a música na totalidade. É possível? Sim, claro. Então vá lá, 1. Bateria. 2. Diogo Sousa nos pratos, apenas. 2. Baixo. Luís Clara Gomes. 3. Flauta. 4. 4 já está a tocar. É a guitarra que não há neste momento, mas ouve-se agora, olha. Ok. Já está ela. 5. Deixa-me ver o que é o 5. Não está. É um solo do Gui Ribeiro que vem aqui, que é este. E entra mais tarde. 6. São 8, não é? 6 são os outros sintetizadores, que é um Fender Rhodes. Está aqui. Está baixinho, mas está para perceber. Tudo junto. Love, love, love. É muito repetitivo assim, por isso esta aqui até era boa para começar por causa disso. Depois tem as vozes, não é? Que estão aqui no. E depois tem isto é um prazer secreto que eu tenho de meter lixo nas minhas músicas. Isto está sempre a tocar. São. Easter egg. Aquela coisa que está sempre lá, mas nós temos que ir à procura dela. Há sempre este lixo, estás a ver? Sempre.
Está sempre a tocar a música inteira. E É uma mistura de água com pássaros? O que é isto? é água com pássaros, precisamente. E samplados do YouTube. Eu, infelizmente tenho bom ouvido, Mas não olha, sei porque pensei a música sem isso, não sei se notam a diferença na emissão, mas nota-se claramente, sim. sem parece que ficou, Sim. ficou mais moderna, sabes? Sim, fica menos suja, exatamente. Exatamente, e eu gosto de subverter isso, que é nós uma vez que gravamos com técnicas muito limpas de gravação, porque a tecnologia de gravação está tão avançada que hoje em dia é super fácil tu gravares de uma forma muito limpa e sem impurezas. Eu gosto depois de adicionar, porque o nosso ouvido, nós ouvimos coisas antigas, É como quem sente a falta da batata frita do disco de vinil, não é? Acho que o melhor exemplo que se pode dar é a razão porque as pessoas gostam de usar filtros vintage no Instagram. Sim, percebo. É exatamente a mesma coisa. Sim. E para mim é um bocado essa. Há um charme qualquer que faz falta, não é? Faz porque nós crescemos a ver fotos, a ver vídeos e a ouvir música dessa forma já. É também uma forma de reconhecermos as coisas, não é? Sim. Sonoramente e É visualmente. mais familiar, precisamente. E sei lá, posso passar para outra música? Sim. Vou aqui à da Marta Ren, que é Like a Man. Então a Like a Man apareceu também. Que é um vulcão em palco, deve dizer-se. É verdade. Olha, eu até tenho aqui a voz com que abria Like a Man. Esta foi a ideia que eu gravei para o telemóvel e está na música final. Atenção. É só isto. A ideia que gravaste para o telemóvel, ou seja, quando surgiu a ideia, gravaste logo Gravei para para o não esqueças telemóvel, dela. é isto. Sim. É só isto. A tua voz e um teclado, parece um clavicórdio lá. Yeah, exatamente, é um clavinete. Sim, Vamos lá, a voz está lá. claro, lá está. Mas E a Marta pronto, fez o depois a resto. Marta, é claro, que o resto é incrível. Podes mostrar, tens a pista dela, de certeza. Yeah. Não é? Oh meu Deus. Groovy. É para isto. Um take. Vai. Gravou tudo num take. Depois adicionou vozes. O que estão a ouvir instrumental atrás é os fones dela. Sim, Era o que ela ouvia nos é o fones. guia dela, não é? Ela tinha um instrumental atrás. Vou acrescentando coisas. Vou meter o clavinete do Gui. Só uma pergunta, a letra dela. Escrevemos juntos. Sim. Bateria. E tudo. Guitarras também do. Acho que há pessoas que ainda não descobriram o que é a Marta Ren ao vivo. Pois não. Eu falo por mim, porque eu já tinha visto vários vídeos, mas não a tinha visto pessoalmente ao vivo. A vi agora contigo no mato e de facto constatei aquilo que já toda a gente tinha dito. Sim. E que se notava nos vídeos que eu já conhecia dela. Precisamente, se puderem vão ver os concertos, porque de facto o que ela em disco já é muito bom e também falando naquele som vintage representa muito isso. Mas ao vivo é uma transformação. Acho que ela nasceu para estar em palco. Vamos fazer já uma pausa quando aos concertos, até porque deste-me deixa certa para falarmos do concerto do Coliseu, 00:30 às 2. Vais fechar a segunda noite. Basicamente vai ser o fecho do Vodafone Mesh Fest. Vamos embora. Uma festa do Molinex no Coliseu dos Recreios. É verdade. Essa sala mítica. Bom, eu como vi o do Mate, essa sala mítica, claro. Eu como vi o do Mate, espero ainda mais. Ou não? Eu também espero ainda mais. Estou a olhar para que seja mais. Ou seja, aqueles convidados que nós vimos ao vivo vais voltar a trazê-los. A Marta A também. Marta é uma das que não posso. Porque a Marta já tinha, agendas, não é? assim, ela está fora, acho que está em França. E o Beethoven? Claro, o Beethoven é a frente do frente de espetáculo. sala. Sim, é o frontman do Como é que tu Molinex. descobriste aquela personagem? Eu já o conheço, olha, até te digo que já devo conhecer há aí 9 ou 10 anos, talvez 8 ou 9 anos. Porque Como é que ele anda tão escondido? Eu desconhecia. ele era um dos miúdos que estavam na linha da frente nas primeiras festas da Discotexas no Porto. Sim. Ainda não tinha nenhum projeto musical, eu lembro-me perfeitamente dele dessa altura. Mas é que ele é um performer, ele é um cantor, ele é um bailarino, ele é um ator, ele é um É tudo isso. transformista, ele faz uma série de coisas.
coisas ao vivo em palco e cria ali uma atmosfera e consegue se transformar. Para quem não viu o concerto do Mata, é importante dizer isto, porque ele fez, eu contei 5 diferentes, talvez mais, eventualmente. 5 personagens. 5 personagens diferentes que ele fez, ou seja, personagens assumidamente com maquilhagem, com roupas, com cabeleireiras, com uma série de trejeitos que ele ia buscando. Sim, todas elas linguagens diferentes. Exatamente, para preencherem os diferentes momentos da apresentação das canções. Isto é muito importante num projeto como este, não é? Claro, mais uma vez tive um problema e tentei encontrar uma forma para resolver que superasse o que seria resolvê-lo de uma forma medíocre, tentar. Que é, tenho muitos convidados neste disco. E não consigo contar com todos. Não consigo contar com todos. Mas ele cantou, a voz era dele, ao vivo, ou estava misturada com o original? Aquilo era playback instrumental. Nas primeiras músicas não, ele nem sequer tem micro nas primeiras músicas, porque para mim é importante pegar neste conceito de drag show. Mas ele fazia o lip sync. Fazia lip sync. E fazia muito bem. Como num drag show, é um lip sync assumido. Ou seja, não estamos a enganar ninguém. É impossível ele produzir a voz da Ivona Safara, que é uma diva polaca, que canta Déjà Vu. É impossível ele conseguir cantar aquilo daquela maneira. Claro. E para mim era importante, não há micro, há um lip sync assumido, como há nos drag shows, como há nos espetáculos drag queen. E é também uma parte da cultura de clubbing que eu queria incluir no espetáculo. Depois ele acaba por começar a ideia de outra personagem que é um funk preacher, portanto uma mistura de funk preacher do futuro, um pregador, um sacerdote do futuro, em que já está a dirigir às pessoas em registro preaching, não é? Tipo, não está propriamente a cantar, mas está a puxar pelo público. Depois há músicas efetivamente em que ele canta, e há outras em que ele vem ao público mesmo. É verdade, esteve mesmo próximo de mim a tentar puxar algumas pessoas para ir dançar para dançar, sim. O que acabou por acontecer, claro. Ou a invasão de palco, que já é sim, e aquilo, essa noite no Mato foi épica. Correu muito bem. Corremos muitos riscos. Este é um formato novo. Isso é o próprio espaço, tendo em conta que era todo branco. Normalmente as salas de espetáculos são quase sempre mais escuras e algo iluminadas, ou bastante iluminadas, quando as canções assim o pedem, quando os momentos dos concertos assim o pedem. Ali havia muito pouca luz, a que havia era muito direcionada e tudo o resto era muito branco. Ou seja, o próprio espaço criava ali uma dimensão de libertação diferente daquela que é habitual. Sentiste isso também no palco? Senti. Quer dizer, isso também era uma barreira a transpor. O branco acho que faz com que as pessoas estejam mais retraídas porque estão mais iluminadas, há mais reflexo. E engordam mais. É possível. E por isso eu sinto-me muito bem nesta pele de maestro, como disseste, porque nunca me vi como um frontman do meu projeto. O resto cantas pouco, aliás, não é? Sim, canto pouco e isso é um bocado libertador. Eu não nasci para Não ser é um cantor. problema para ti, antes pelo contrário. Não é? Gosto de cantar, mas eu prefiro que a cara seja outra pessoa que. E a voz? Exatamente. E por isso é que gosto de estar rodeado de convidados e que venham para a festa. Mostra mais. Por falar em convidados, tenho aqui os Best Youth que também apareceram no Mato. Exatamente. Catarina Sarinas e o Ed Rocha Gonçalves. Eu queria só aproveitar para dizer uma coisa. Eu nunca anuncio convidados que vou ter. Isso é uma regra que eu tenho. É uma surpresa. Então, para fecharmos esta questão do concerto de fecho do Mesh Fest, que ainda faltam 2 semanas, vamos ter convidados, não vais dizer quais são, mas prometes uma grande festa em tudo semelhante ou ainda melhor que a do Mato. Sim. O Mato esgotou e eu queria mesmo que as pessoas que não conseguiram ver, que viessem a este, porque eu prometo que vai ser melhor. Pronto, então vejam bem para quem viu o do Mato já sabe o que é que vos espera. Para quem não viu, eu já vi e garanto-vos que vale a pena. Portanto, é virem. É isso. Avança. Esta é a Hidden Affection com os Best Youth. Partiu também isto foi sempre. Eu fiz uns instrumentais. Já tenho aqui a primeira demo. Acho que é curioso como os Best Youth conseguiram que a sua música se notasse dentro da tua. Achei muito isso ao vivo. Sobretudo mais ao vivo do que em disco, mas quer a guitarra do Eduardo, quer a voz dela, da Catarina, notavam-se que aquilo havia. Parecia que é como se houvesse uma canção e de repente se abre um parênteses onde se encaixa qualquer coisa, mas que encaixa mesmo, fica dentro da música, mas se nota que há uma identidade. Duas identidades, não é? É curioso, não é? A partir do momento em que eu estou a afirmar que é um disco colaborativo, não é um disco convidativo, é um disco colaborativo. De facto, colaborativo. Ponham a mão na massa. Aliás, isto é a demo. Eu nem sei se o Ed e a Kate sabem que eu algum dia. Não se vão chatear, de certeza. Isto é totalmente demo, ou seja, já que eles fizeram para ti.
Não, que eu lhes mandei e depois a Kate fez este para que não tem nada a ver com. Agora a letra é assim. Onde é que está o refrão? Está aqui. Aqui. Essa guitarra é tua, não é dele? É do Ed. É do Ed? Está aqui, a voz da Kate. E eu acho que por acaso, tal como a voz da Marta, a voz da Kate é algo que merece ser ouvida solo. Porque é uma voz incrível. Vamos por lá então. Não é uma coisa maravilhosa? Com a guitarra do Ed agora. O baixo. Com bateria. Nasce uma canção. Sim, tudo o resto são cores. Os sintetizadores não estão tão presentes como nas outras. E secção de rítmica para manter e o resto são. Esta guitarra, por exemplo, já foi o Tomé Ribeiro que gravou, que tem. É um bocadinho mais Motown do mais que o registro do Ed, que é mais rock, sim. E achei que ficava bem fazer aqui este parênteses na música. Às vezes nota-se a diferença entre uma música feita desde o início quase, porque eu tinha muito pouca coisa feita quando lhes mandei. Tinha estes sintetizadores, por exemplo, tão baixinhos, peço desculpa. Não, mas a culpa é minha. Eu posso subir aqui um bocadinho também. Quando lhes mandei isto e pensaste logo, isto é uma canção à Best Youth. Esta foi feita para eles. Foi totalmente já feita para eles. Neles mesmo. Sim. Porque isto parece muito lento a música, mas a verdade é que é um registro de tempo muito meu. Só que normalmente é tum, 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 tum. E aqui está. Sim, aqui está estás dobrado. Está a metade, yeah. Exatamente. E eu adoro ouvir a Kate cantar nestes registros mais lentos. Nós fizemos uma música juntos chamada In the Shade, há uns anos, e gostei muito de a fazer, mas desta vez foi mais. Ficou-te. Ainda não sabia bem. Isto é como quando estás a conhecer uma pessoa e corres menos riscos e se calhar não mostras tanto de ti. Jogas à defesa, não é? E também por isso não recebes tanto dessas pessoas de volta. E com eles, desta vez já estamos fartíssimos de trabalhar juntos, já sabemos. Já jogam em direto, não é? Exato, já conseguem mesmo fazer as coisas assumidamente. Vamos lá fazer isto assim. Exatamente. E já entendem as linguagens um do outro. Exatamente. Aqui a flauta, por exemplo, está mascarada atrás da guitarra, mas está lá, né? Está presente, sim. E então esta foi feita desde o início, conjunto. Que muitas vezes acontece-me, como foi o caso da Carnival, por exemplo, que foi compor um instrumental completo, enviá-la ao Shermer, como foi à distância. Ele está na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Que relação é que tu tens com essa gente que participa no disco, não sendo músicos portugueses? Consegues convencê-los facilmente a participarem nos teus discos com aquilo que já tinhas mostrado antes, das remisturas que foste fazendo? Alguns já me conheciam, outros abordaram-me, outros abordei eu, sem me conhecerem. Acontece sempre isso, recebi não é? bastantes nãos, mas muitas vezes é. Tiveste assim algum não daqueles que te doeu na alma? Sim, por calendário. O Jordan Rakei, que eu gosto muito, e acabou de lançar um álbum na Ninja Tune, e foi por questões de calendário, não tinha tempo para gravar. Sim, não ficou morta a ideia, pode renascer mais tarde. Ficou aqui, mas has de fazer mais músicas, evidentemente, e isso pode acontecer de facto. Eu queria mesmo. Mas daqueles nãos que não quero trabalhar contigo, não me interessas para nada, não és a minha cena. Aconteceu tal. Nunca percebes, há sempre uma forma simpática de dizer isso. Sim, mas daquelas que tu pressentes que isto não vai dar. Até porque geralmente é o meu management a abordar o management dessas pessoas. Quando não há um canal direto, quando há canais diretos, o caso do Fritz, já o conhecia de Azarian Third. Aliás, lidas bem com a forma como os intermediários se interpõem nas tuas coisas. Tendo em conta que gostas de ser um homem que domina as coisas totalmente, essa ideia de ter o management facilita evidentemente muita coisa. Nesse tipo de relação. A única maneira de ser produtivo e de conseguir atingir resultados, sejam eles em que área for, é confiar nas pessoas e no talento das pessoas. Quer dizer, eu gosto muito de fazer muita coisa, mas de certeza que. Cada macaco no seu galho, não é?
Eu acho que deve haver macacos cuja especialidade é saltar de galho em galho. mas não obstante, acredito nas duas que não tenham peso mais para não partir o galho. Este mundo está feito, o mundo de hoje em dia está feito para pessoas que fazem muitas coisas diferentes. Aquele saber que só se consegue quando dedicas uma vida inteira a algo específico, tipo, és um instrumentista, tocas piano, mas não sabes gerir redes sociais. Claro. Tens que ninguém sabe em alguém que o faça bem. Ninguém sabe de ti, ou então confias em alguém que o faça bem. Por isso, acho que as duas correntes de conhecimento são importantes. Acho que são importantes para um mundo equilibrado. Mas este mundo dá mais primazia, obviamente, às pessoas que gostam de fazer tudo. Muita coisa. Fazemos, precisamente é essa a ideia que eu quero lançar agora. Fazemos uma pausa na demonstração do Hypersex para voltar um pouco atrás na tua carreira, porque há aqui dois momentos, há vários, e haveria inúmeros, nós não tínhamos de ter horas de conversa e já não temos muita mais, mas há três coisas que eu preciso de falar ainda hoje. Uma delas são do 2 em 1, que são 2 concertos, 2 shows específicos que tu fizeste. Um que está quase a fazer 2 anos agora em dezembro. Temos o lançamento de um novo Star Wars, este de 2018, finalmente, este de 2017, finalmente. Mas tu há 2 anos atrás fizeste, precisamente na altura do lançamento do último filme, fizeste um concerto no Lux de homenagem ao universo Star Wars com as canções com os temas do John Williams, e aquilo foi, eu não consegui chegar a tempo de ver o concerto, infelizmente, por razões que agora não vêm ao caso, mas de facto quando cheguei ao Lux já vem ao caso. Por acaso vem ao caso, foi um jantar de Natal da empresa, tão simples quanto isso. Não cheguei a tempo porque, enfim, as condições não eram as mais perfeitas, e o concerto, apesar de tudo, é um clássico, exatamente. Não, mas ainda por cima o vosso concerto começou meia hora ou 40 minutos mais tarde do que a hora prevista. Começou para aí às 20 para a meia-noite, era suposto ter começado às 11, pois, e eu ainda assim cheguei atrasado. Têm este hábito de ver a hora que está marcada e chegar 20 minutos depois. Mas o Lux é sempre assim, os concertos nunca começam a hora marcada, faz parte de criar aquela ambiência típica de quem vai para um concerto. É um pequeno ritual, uma dança que se faz. Bebe-se mais um copo, joga tudo a favor deles. Mas uma foi o Lux e a outra, o Star Wars no Lux, e a outra foi connosco há 2 anos no Superbox, Super Rock, connosco, isto é com o festival. No caso, com a homenagem ao Prince, enfim, por razões, pelas piores razões possíveis. Sim. Mas ainda assim foi uma homenagem. Vamos pegar nestas duas ideias. Como é que tu trabalhas isto? Como é que primeiro a ideia e depois como é que se trabalha uma coisa? Eu gosto mesmo que cheguem. Vou usar aquele clichê que é sair da minha zona de conforto. Sim. Peço imensa desculpa às pessoas. Houve um indivíduo que estragou esta expressão para sempre. Isso e empreendedorismo, que antes desse indivíduo ter estragado estas duas palavras, eram palavras até boas. Não será por acaso um presidente de algum país estrangeiro? Não estás a falar? Não, estou a falar mesmo de ex-primeiro-ministro. Okay. Mas não obstante, gosto mesmo de sair da minha zona de conforto, e o melhor é quando me fazem desafios destes. No caso do Star Wars foi um desafio que te fizeram? Foi do Pedro Ramos, que faz as Black Balloons, e disse-me: vai ser o Star Wars novo, queríamos fazer um Black Balloon especial, és tu que vais fazer isto. E eu, John Williams é só tipo Deus dos compositores para mim. Toda a gente cresceu com as músicas dele, aquilo não dá para mexer naquilo. Pois tu és geração anos 80, claro. Star Wars diz-te tudo e mais alguma coisa, tal como sim, viu muito depois, já com 6 anos, viu em 90, quando acho que passou na televisão pela primeira vez, via preto e branco. Já revista cores, seguramente. Várias vezes. Claro. Mas a verdade é que não aceitei logo, mas depois estive a pensar e era algo que eu queria mesmo, porque aí foi uma parte de mim que dominava zero a parte de compor para uma big band, neste caso metais, compor as partes de flauta. Foi a primeira vez que trabalhei com o André Cameira, que entretanto gravou estas músicas. Houve uma parte de maestro, literalmente, que eu não conseguia sequer estimar se conseguiria fazer. Mas é curioso como aquela entrada, que logo dizia, emblemática, com os músicos todos entrarem, enfim, a cadência da música, aquela típica sonoridade do Star Wars, que é reconhecida mundialmente, e os músicos vão entrando, cada um deles vão tomando posição no palco, e de repente tu vens vestido de Darth Vader com uma máscara e pegas no baixo, e aquilo de repente soa como se estivesse em casa, que é absolutamente extraordinário. O público todo doido logo. Foi ótimo, porque são melodias incontornáveis, toda a gente
gente as sabe. é O John curioso. Williams é Foi especialmente... fácil adaptar aquele lado orquestral do John Williams para o teu lado mais groove e mais funk? Não, porque nós baseámos-nos no arranjo que um produtor de disco fez nos anos 70 de um medley do Star Wars em disco. E eu acrescentei algumas composições originais, algumas coisas. O John Williams tem esta vantagem que é um remixer, na verdade. Esta ideia que estás a falar do já está nos compositores do final do século XIX, nos russos, está no Rachmaninoff, está no Prokofiev, está esta tensão, esta gestão de dinâmica de tensão foi o Wagner que a trouxe para a ópera, porque ele mandou calar toda a gente, porque antigamente as óperas eram todas tudo aos berros e a comer e escurciar salas para as pessoas. Escurcia, que era para haver esta dinâmica, sentir esta coisa vai abaixo. A gravidade da coisa, sim. E isto acabou, acabou não. O John Williams simplesmente foi uma espécie de esponja que reuniu estas coisas melhores da clássica e as trouxe com um ouvido melódico incrível, e as orquestrou de maneira diferente, como o Morricone fez, e tem estes ouvidos para as melodias intemporais, que o fez muito bem, e por isso pegarem melodias intemporais e dar-lhes a roupa que nós quisermos é muito mais fácil do que termos ótima roupa e não termos melodia para elas. Sim, claro, percebo. E por isso eventualmente qualquer pessoa conseguiria fazer uma versão acústica de guitarra do Star Wars, porque toda a gente sabe aquelas melodias, toda a gente sabe reconhecê-las. Por isso tinha o trabalho facilitado graças ao Sr. John Williams. Muito bem. E quanto ao Prince, como é que foi? O Prince também foi um desafio. Foi um desafio na altura da Antena 3, que estava a curar esse palco. E foi... Eu senti muito, e é engraçado que sem saber que ias falar nisso, escolhi a Work It Out, que acho que é a música do meu disco que é mais dedicada ao Prince, porque eu estava a ouvir a discografia do Prince quando aquilo aconteceu outra vez. E há artistas que têm isto em mim. Quando o que aconteceu? Quando a morte dele morreu? Sim. Nesses meses que passaram, era um acaso, mas aconteceu. Aconteceu, sim. E foi muito estranho sentir isto. Há artistas como o Prince, como o Stevie Wonder, como o Chico Buarque, em que eu volto N vezes na minha vida. Regularmente, sim. Tens essa necessidade de os voltar a ouvir, não é? Tenho, porque entretanto eu cresci, aprendi coisas novas de música. Mas a referência mantém-se lá. Descobres coisas novas nestes discos. Não sei se isso te acontece. Sim, claro que sim. Descobres coisas novas e é como ver um filme do David Lynch, quando já me aconteceu, por exemplo, com o Mulholland Drive. Já ouvi 3 vezes e vi sempre 3 filmes diferentes, porque estou sempre a descobrir coisas novas. Mas quando esperas uns anos entre portanto, provocam isso em mim. É quase como, por um lado, há uma familiaridade quase como deixei este amigo há 2 meses, há 2 anos, não o vejo, mas agora é como se fosse há 5 minutos. Por um lado, por outro, nunca reparei naquele baixo, nunca reparei naquele arranjo de cordas, porque entretanto, pequenas características que chamam a atenção. No processo de aprender música, que eu estou sempre a aprender música, é o que eu mais gosto de fazer, comecei a conseguir desconstruir as coisas que na altura não percebia. E a música tem esta coisa fantástica que eu acho que é imediata, bate-te logo. E por outro lado, quanto mais as canções do Prince são muito assim, de são facto, um ótimo exemplo de imediato, mas com imensas nuances, imensa criatividade de estúdio, imensa criatividade de palco. Ele era um artista completíssimo, como não os há, é ele, o Michael Jackson e poucos mais, e o James Brown. Pega lá no exemplo que ias mostrar então do Hypersex para fecharmos mostrar a Work It Out, que é que canta, não é? Não, é o Fritz Helder. Sim, exato. Okay. E eu vou-vos mostrar a demo. Que foi uma das que o Beethoven fez lip sync lá no concerto. Essa cantou mesmo. Cantou mesmo. Essa já é mais no avançado. Isto é a demo. Ou seja, não havia vozes. Não tinha nada a ver, aliás. Pronto. Mas a melodia está lá. As ideias base estavam. Sim, e depois já ficou. Se reconhece. E mesmo aqui esta versão que estamos a ouvir está despida em relação estas coisas são mesmo do Prince. Eu fui
posso assumir que estou inspirado. Foste samplá-lo mesmo, assumidamente. Sim, porque. Tem que ser, não é? Há momentos que são irrepetíveis e que. Não samplei mesmo, não roubei. Eu gravei estes sintetizadores, mesmo, okay. não samplei o Prince, porque ele em vida combatia toda a gente que o samplava e eu achei que agora. Não é agora que o vais desrespeitar dessa maneira. Exatamente. Claro, fazeste muito bem. Ou seja, tem o baixo, tem as guitarras. Sim, mas dominando os instrumentos não é difícil recriar, não é? Exato. Temos a voz do Fritz, que eu acho que super adequada para este. E aconteceu aqui uma coisa engraçada que eu tenho que dizer, que foi. Inicialmente o Fritz estava com medo que, por isto ter shit dezenas de vezes repetido, que isto depois fosse demasiado. Portanto, ofensivo, vá. Porque ele, como vem do Canadá, está habituado a esta coisa do explícito e do não explícito. Nós em Portugal não temos essa coisa tão vincada. Sobretudo da Norte. É pena não ter aqui esta versão, mas isto já foi. Sim, mas o shit Era antigamente. Um diminutivo. E então ele mandou shit. Não gravou os coros. Ou seja, aquele shit sou eu a metê-lo. É a minha voz, mas não se nota. Sério? Tive mesmo que imitar a voz dele o máximo possível, porque tinha que acabar o disco e não tinha tempo para ele. Incerto, portanto. É tal e não qual. É de livre. E quem ouvir não. Isso nota. Pronto, está disfarçado. Mas também cantas nesta canção. Sim, canto desta maneira. muito ténue e sutil. Olha, deixa ficar um beat para falarmos ainda de um último assunto que é, porventura, se calhar o mais triste deles, mas não menos importante, que é estas duas tragédias que aconteceram, enfim, quanto aos fogos, uma em julho e outra agora em outubro. Tu estás prestes a fazer uma iniciativa louvável. Juntaste com o Samuel Lúria e com mais uma série de gente que convidaram para participar neste concerto que vai acontecer no próximo domingo. Queres falar um pouco sobre isto? É importante percebermos a dimensão de tudo isto. A verdade é que, pronto, eu sou de Viseu, Samuel Lúria de Tondela, e eu estava a chegar a Lisboa quando soube das notícias. Aliás, para contextualizar, quando saí de Barcelona do voo havia 100 voos, quando aterrei havia 500. 100 incêndios, quando aterrei havia 500. Foi assim uma dor muito grande e perdi as comunicações com toda a gente do Conselho, do Distrito de Viseu. Apanhaste algum susto familiar ou não é por isso? Eu felizmente não só houve alguns pequenos danos materiais na família e em amigos, mas gente que eu conheço, que não digo que sejam amigos, mas perderam casas, perderam animais. Foi uma destruição muito grande. E eu voltei lá recentemente e de facto imagens... eu não fui lá ainda. É desolador, de facto, como se fala. É mesmo, as imagens as câmaras de televisão facilmente conseguem fazer uma imagem dantesca rapidamente. Olha, fazem, mas não chega, porque tu sabes o que é? Tu vais procurar a floresta por causa do seu silêncio, e depois quando vais a uma floresta queimada, vês mesmo o que é o vácuo. Silêncio total. Não há pássaros. O silêncio de morte, não é? Nem as folhas já mexem porque já caíram. Haverá abutres, eventualmente. Ouvem-se ao longe corvos de rapina. Necrófagos, tipo, alimentar-se da morte. Sim. E isto foi uma aridez impossível. Foi uma dor muito grande. Sou-te sincero, acho que destas tragédias foi a que me tocou mais, por causa de tocar em casa, no coração. Claro. O que é que vai acontecer no domingo então? No domingo, eu e o Samuel mobilizámos uma verdadeira tropa de talento português. Temos a Ana Bacalhau, a Ana Moura, os Best Youth, o Benjamin, o Carlão, a Da Chic, o Tiger Man, a Selma Wamuse. Acho que não me estou a esquecer de ninguém. E estou a dizer isto de cor, não estou a ler nenhum papel. São muitos. É verdade, são muitos que aceitaram este desafio e foi imediato. Foi logo, bora lá, como é que eu posso ajudar? Claro. Muitos têm uma relação com a zona, o Paulo Furtado e, por exemplo, a Ana Bacalhau é a
Por isso, eu queria convocar toda a gente que quiser deslocar-se a Viseu no domingo. Decidimos fazer isto lá, ajudar as instituições de lá, que estão com a mão na massa, que estão no local, sabem as necessidades das famílias que precisam de... A ideia não é pagarem bilhete, é levarem coisas, não é? Não é pagarem bilhete, podem levar coisas, claro que sim. Sim, claro, mas a questão é que as pessoas ficaram muito desconfiadas, sobretudo com a primeira tragédia de Trógão. Eu sei, porque o dinheiro ainda não chegou às pessoas. O dinheiro não está a ser distribuído como era suposto estar, não é? Exatamente. O que está a acontecer, e para mim, meter-me nisto, era preciso que isso ficasse clarificado desde o início. Cada município dos concelhos que mais arderam, ou seja, Tondela, Vozela e Oliveira do Hospital, que foram os concelhos mais afetados, têm uma conta solidária que depois vai ser utilizada para a construção das casas das famílias que perderam casa. Ou seja, as necessidades estão apontadas, é um objetivo, ou seja, é preciso construir estas casas. Vai fazer isto custa diretamente. isto e precisamos de X dinheiro, portanto não há forma disto escapar. Okay. Para mim é muito importante e isto, fique claro que estas contas solidárias, mesmo para quem precisa dele. Estas contas solidárias estão sujeitas a escrutínio público, são transparentes e para mim era importante que assim fosse. Portanto, quem quiser ajudar com um donativo, quem quiser ajudar vindo ao concerto, quanto é que custa o bilhete? O bilhete são 10 euros. É quase simbólico, sim. Sim. Há uma corrida solidária também, para quem não gosta de música ou de nós. E gosta de correr, eventualmente. Quem gosta de correr, a Isabel Silva está a organizá-la. Vai ser no domingo às 10 da manhã, o concerto às 16 em Viseu. Quem não pode vir, pode comprar um bilhete donativo. Já tinha acontecido num outro concerto de Salvo Erro, não é? É possível. Podia-se comprar bilhetes mesmo não aparecendo, mas funcionava como uma contribuição natural. Exatamente, isso. Convoco toda a gente a vir, se puder vir. Em palco, o que é que vai acontecer? Cada um dos músicos levam as suas canções, uma ou duas, e tocam essa ideia? Já sabes. É verdade, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Tocam Ou seja, uma ou duas, uma banda base feita por músicos que tocam comigo e com Samuel Lúria. Sim. Vai ser uma super banda, já se percebe, tendo em conta os músicos que costumam tocar convosco. É verdade, está a ser um prazer tocar, por exemplo, com o António Quintino, que é o baixista de Samuel. Estamos a trocar. Juntos ali entre o Sérgio Godinho e o Jorge Palma, juntou-se também ali uma tropa das boas. Obrigado pela comparação, mas não a aceito como válida, porque sim, é admiro-os muito. Mas o Samuel, por acaso, é alguém com quem já tinha trabalhado, mas está a ser um prazer também trabalhar com ele, mais com mãos na massa. Ele entrou no Prince também. Mas voltando ao assunto, o mais importante aqui é viseuabraca.org. Viseuabraca.org? Sim, é o sítio onde se pode comprar bilhetes. Tudo pegado, viseuabraca.org? Exatamente. É o único sítio onde se podem comprar bilhetes ou também. Blue Ticket, Fnac, etc. Ou seja, os locais habituais. Lá encontrou informação sobre horários, sobre os artistas que vão participar e podem comprar os bilhetes, mas é via Blue Ticket e Fnac. Muito bem, este é o próximo evento enfim, que tu propuseste fazer, mas entretanto, quanto a concerto, e para fecharmos esta conversa na Quinta Viriato, o que é que vai acontecer agora nos próximos tempos com o Molinex? Olha, para a semana estou no festival, estamos com a banda no Festival para Gente Sentada, em Braga. Depois, na semana a seguir, é o Coliseu. Depois temos Coliseu no Mesh Fest? Mesh Fest, exatamente, claro. E vai ser para fechar o festival, por isso tem que ser em festa. Só pode. E depois temos umas datas fora de Portugal. Vou estar pela primeira vez na Índia em DJ7 e estou muito contente. Isso era mais uma hora de conversa, mas agora já não temos tempo. Claro, por isso despeço-me com amizade até o próximo programa. Sim, live long and prosper. Luís Clara Gomes, a.k.a. Molinex, aqui à conversa e a demonstração. Vindo à Quinta Viriato e até a próxima. E vemos-nos seguramente no Coliseu. Obrigado pela paciência. Dia 25. Estás à vontade. Quinta